Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez para conversar com os nossos amigos sobre um tema muito interessante do direito do trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre contrato de trabalho a prazo determinado. Pois é, meus amigos, durante esse tempo nós temos conversado sobre muitos temas interessantes, muitos temas do dia a dia da Justiça do Trabalho e pertinentes também ao contrato de trabalho que o trabalhador ele precisa saber, ele precisa conhecer. A empresa, através de seu RH, também precisa ter o conhecimento pleno dessas informações, pois a partir daí a empresa ela vai elaborar o contrato de trabalho em todas as suas hipóteses e vai figurar aí a relação de emprego entre empresa e trabalhador. Quando eu digo empresa e trabalhador, nem sempre nós estamos falando aqui de empresa, pessoa jurídica, de empregador, pessoa jurídica. No caso, por exemplo, de uma empregada doméstica, o empregador ele é uma pessoa física, com toda certeza. E a partir daí, as pessoas elas precisam ter esse conhecimento. O advogado, o estudante de direito, que também é muito importante essa aula, esse vídeo, o advogado ele precisa conhecer sobre contrato de trabalho. Pois como vocês podem perceber, meus amigos, a relação de emprego, ela se baseia basicamente pelo contrato de trabalho. Pois é, esse contrato que vem lá das instituições de direito civil, que nós iremos trazer para a nossa seara trabalhista e vamos trabalhar com contrato de trabalho. O contrato de trabalho, meus amigos, ele é um instrumento de extrema importância que define a relação empregado-empregador. Então, por essa razão, os estagiários, os alunos que vão fazer prova para a OAB e os advogados, eles precisam conhecer o contrato de trabalho. Nessa aula de hoje, queremos conversar aqui e queremos delinear um contrato de trabalho muito corriqueiro do dia a dia da seara trabalhista. Hoje eu vou falar sobre contrato de trabalho a prazo determinado. Antes de mais nada, meus amigos, eu quero e peço para vocês que dê o like no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos. E caso vocês tenham alguns comentários, podem tecer aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer conversar sobre outros temas, o seu like, o seu compartilhamento, essa conversa que você vai ter conosco aqui é de extrema importância para que nós saibamos quais são os assuntos que vocês mais gostam que eu converse com vocês. Vamos lá, pessoal. Contrato de trabalho a prazo determinado. O que eu quero dizer com isso? O contrato de trabalho, em regra, ele é um contrato de trabalho com prazo indeterminado. A regra é que o contrato de trabalho seja a prazo indeterminado. De onde que a gente tira esse entendimento? Na seara trabalhista, na seara juslaborativa, encontramos o princípio da continuidade da relação de emprego. O que é o princípio da continuidade da relação de emprego, meus amigos? O homem médio, o homem comum do dia a dia, o homem e a mulher comum do dia a dia, eles buscam a estabilidade. Eles buscam saber qual é o salário que eles vão receber, por quanto tempo eles vão receber aquele salário. Eles querem ter na sua vida uma vida estável e que eles saibam por quanto tempo eles vão estar trabalhando em determinado local de trabalho. Eles querem saber também por quanto tempo eles estarão trabalhando naquela empresa. Para que isso, meus amigos?
essa sensação de estabilidade do homem comum, do homem médio, traz essa segurança para que ele possa se entregar, vestir a camisa para a empresa, para que ele consiga trabalhar com tranquilidade. Como eu disse, vestir a camisa, ele vai imaginar ali, o homem comum, ele vai se imaginar no dia a dia, crescendo nessa empresa, entrando naquela empresa e crescendo de um cargo menor para subir para um cargo médio. Depois ele vai querer crescer mais ainda, talvez ele queira um cargo de coordenação, um cargo de supervisão, quem sabe gerência ou diretoria. Em regra, meus amigos, todos nós, quando nós entramos em alguma empresa, a gente quer crescer nessa empresa, criar laços duradouros com essa empresa. Por quê? Porque nós não somos nômades, nós queremos uma vida estável, buscamos na sociedade a estabilidade das relações. Essa estabilidade das relações será no direito do trabalho, será no direito da área civil. Vocês sabem muito bem, vocês estudantes de direito e advogados, sabem que o direito do trabalho, no seu direito constitucional, preza, dentre outros princípios, o princípio da segurança jurídica. Então, quando um advogado entra com uma ação, ele já tem mais ou menos uma ideia do que pode ocorrer. Certamente nós sabemos que as decisões, elas têm vários contornos que às vezes elas podem sair do básico, mas a segurança jurídica e mais ou menos o que pode acontecer, o advogado ele já sabe, o judiciário ele já coloca ali com base no princípio da segurança jurídica. Por que segurança jurídica? Mais uma vez, a sociedade, ela quer o conhecimento, as pessoas querem conhecer as regras do jogo. Por isso o princípio da segurança jurídica. E por que eu coloquei como exemplo para vocês, meus amigos, o princípio da segurança jurídica? Porque é algo confiável, também existe inclusive o princípio da confiança. Então, a partir daí, você busca algo confiável, você busca algo seguro em uma vida estável, que você vai poder querer comprar uma casa, fazer algumas prestações para quem gosta de fazer prestações, ter o seu dia a dia, de certa forma, com confiabilidade. E por essa presunção de confiabilidade, por esse anseio do cidadão médio de confiabilidade, o legislador e a doutrina trabalhista entende que essa confiabilidade ela vem do contrato a prazo indeterminado. Então, o contrato de trabalho, em regra, quando uma pessoa é contratada, o objetivo principal é que ela tenha em mente que, tirando situações esporádicas e específicas, ela vai ter o seu contrato de trabalho por um longo tempo. Pois é lógico que existem características e especificidades ali. Mesmo no contrato a prazo indeterminado, é natural que nós façamos aquele contrato de experiência, por exemplo, que é uma das hipóteses do contrato a prazo determinado. Mas nós iniciamos geralmente com contrato de experiência. Após o término do contrato de experiência, ele automaticamente ele se transforma a contrato a prazo indeterminado. Por quê? Porque é uma exceção. O contrato a prazo determinado, ele é e sempre será uma exceção até que a doutrina ou a legislação ela mude esse entendimento. Então, você já tendo essa noção que o contrato, em regra, ele é em prazo determinado, conhecendo o princípio esse princípio que eu acabei de conversar com vocês aqui, que é o princípio da continuidade das relações empregatícias, você já tem a noção básica. Isso é regra, como eu disse, é uma regra, mas há as suas exceções, meus amigos. Há as suas exceções que nós vamos conversar aqui. Quero conversar também o seguinte, com base no princípio da continuidade da relação de emprego, o Tribunal Superior do Trabalho, ele
editou uma súmula que há muito tempo ela vigora, que é a súmula 212 do TST, que ela também falou o seguinte, né? Já nas ações trabalhistas, na parte processual mesmo, é ônus da prova do empregador, da empresa, demonstrar que não houve vínculo empregatício ou que se houve esse vínculo empregatício, ele se encerrou. Para você ver como é que é forte o princípio da continuidade da relação de emprego. Quando chega na seara do processo do trabalho e no tribunal trabalhista, cabe ao empregador comprovar que ou que não teve a relação de emprego ou se houve que encerrou. Então fica mais uma vez claro aqui para vocês que a continuidade ela é muito bem vista e, acima de tudo, privilegiada. Quero conversar aqui com vocês, meus amigos, uma outra questão referente aqui à forma. Como é a forma do contrato de trabalho a prazo determinado? O legislador ele deixou claro aqui, se você analisar o artigo 443 da CLT, no parágrafo 1º, ele vai colocar ali as hipóteses, as espécies de contrato de trabalho a prazo determinado, e ele também vai mencionar, ele vai falar o seguinte: o contrato de trabalho a prazo determinado, a primeira coisa que nós temos que saber é que ele deverá ser expresso. Ele pode ser expresso. Sendo ele expresso, ele pode ser oral ou pela forma escrita. Mas fato é, meus amigos, que ele tem que ser expresso. Ele tem que ser externada a existência da relação empregatícia. Não tem problema nenhum se o empregador, ao expressar a parte volitiva, a sua vontade de contratar um empregado, não há problema nenhum dele falar isso na forma oral. Mas tem que ser expresso. Sendo expresso, ele pode ser oral, ele pode ser por escrito. É interessante para o empregado e para o empregador, no mundo ideal, que esse contrato, ao ser expresso, ele deva ser escrito, porque ali no contrato expresso de forma escrita, ele já estará ali se protegendo, colocando a data do início do contrato, a data do término do contrato de trabalho. É uma forma de proteção das partes. Diante disso, eu pergunto para vocês: o contrato de trabalho a prazo determinado, ele pode ser tácito? Será que a gente pode estipular, firmar um contrato de trabalho da forma tácita? Eu entendo que não, meus amigos. Eu acabei de conversar com vocês que o contrato de trabalho a prazo determinado, ele precisa ser expresso. Além dessa determinação, eu quero entender para vocês o raciocínio disso, porque nós precisamos, antes de tudo, entender a lógica jurídica. Por que eu falei que o contrato de trabalho ele tem que ser expresso, ainda que oral, e da melhor forma escrita? Por que ele não pode ser tácito? Porque se ele for colocado de forma tácita, provavelmente as partes elas não terão a ciência das determinações e das estipulações contratuais. E um contrato tácito, e um contrato determinado na forma tácita, provavelmente o trabalhador, o empregado, ele não vai ter a ciência do término do contrato, ele não vai saber qual é o último dia do contrato de trabalho dele. E é isso que o legislador não permite, é isso que a Justiça do Trabalho não permite. Um contrato de trabalho, na sua modalidade tácita, em que o trabalhador ele não tem a menor noção
de quando vai se encerrar esse contrato de trabalho. Voltando ao início da nossa conversa, princípio da continuidade, princípio da segurança jurídica, um contrato tácito, no qual o colaborador, o empregado, ele não sabe a data do término do seu contrato. Isso é seguro juridicamente? Isso traz confiança? Traz confiabilidade? É claro que não, meus amigos. Isso não traz credibilidade alguma. Não traz, inclusive, nenhuma proteção ao trabalhador. Por essa razão, a proibição do contrato tácito nessa modalidade de prazo determinado. Quero conversar aqui com vocês também, meus amigos, um outro ponto. O artigo 445 da CLT, ele nos informa que o contrato a prazo determinado, ele só pode ser redigido, ele só pode valer até o prazo máximo de 2 anos. É isso aí, meus amigos. Contrato a prazo determinado, ele só tem validade no prazo máximo de 2 anos. Outra coisa aqui, pessoal, que nós devemos ter muita atenção. Aqui no contrato de trabalho a prazo determinado, nós temos que conhecer as hipóteses do contrato de trabalho a prazo determinado. Essas hipóteses que caem toda hora na prova do OAB, caem em concurso, que é para quem não quer fazer concurso, para quem quer trabalhar numa empresa, ou até para o empregado, você precisa conhecer as espécies, as hipóteses do contrato de trabalho a prazo determinado. O artigo 443, parágrafo 2º da CLT, ele tem 3 alíneas, alíneas A, B e C, e ele vai elencar aqui para nós quais são as hipóteses do contrato de trabalho. A linha A do artigo 443, parágrafo 2º. Serviços de natureza transitória. O que são aqueles serviços de natureza transitória, meus amigos? Eu quero dar uma palavra para vocês. Substituição. Natureza transitória, atividades de natureza transitória, são naqueles casos que, por exemplo, você na sua empresa, você tem um colaborador, você tem um funcionário, e esse funcionário, por algum motivo, ele vai se ausentar. Por exemplo, determinado funcionário vai gozar as férias, ou determinada funcionária vai necessitar se ausentar pela licença gestante, ou algum outro funcionário pela licença de afastamento do INSS. Você sabe que esse funcionário que vai tirar férias, ou aquele funcionário que vai precisar retirar-se pela licença, seja pelo INSS, ou seja por ser uma gestante, esses funcionários, eles vão se ausentar, mas eles vão retornar para a nossa empresa. Seja daqui a 1 mês ou daqui a 4 meses, eles vão voltar. Então você não pode deixar a sua empresa desfalcada, porque aquele funcionário realiza determinada atividade importante, e você ali na sua equipe, você não pode ficar, seja 1 mês ou 4 ou 5 meses, desfalcado daquele funcionário. Então você vai realizar uma contratação, você vai substituí-lo de forma excepcional. Você vai substituir esse empregado que está ausente de forma, não vou nem dizer temporária, para não confundir com o contrato de trabalho temporário. Você vai substituí-lo por prazo determinado, seja de férias ou seja de licença. Muitas vezes, quando você procura um emprego nos sites de busca de emprego, a própria empresa, o próprio site de busca, coloca essas informações. Contrata-se engenheiro, contrata-se manipulador, contrata-se advogado.
através de contrato de trabalho temporário. Eu mesmo, meus amigos, alguns anos atrás, eu trabalhei em uma empresa como em contrato de trabalho temporário. Era uma empresa que prestava serviço para a Oi e trimestralmente ele precisava encaminhar relatórios para a empresa Oi, porque essa empresa, esses relatórios que essa empresa tinha que elaborar, ela tinha que encaminhar aos tribunais trabalhistas, Tribunal de Justiça, para que esses relatórios eles eram colocados no plano de recuperação judicial da empresa. Então, trimestralmente, a empresa tinha que se virar para cumprir todas aquelas metas determinadas pelo juízo da recuperação judicial. Então, com uma relativa frequência, essa empresa precisava contratar trabalhadores temporários. E eu fui um desses trabalhadores temporários. Eu já sabia ali que eu iria trabalhar 2 meses, podendo ficar por mais um mês. Não tinha problema. Então, esse é um exemplo de trabalho temporário. Agora, eu não quero confundir o trabalho temporário com prazo determinado. No caso aqui do contrato a prazo determinado, essa questão transitória, né, ele tem esse pessoal, ele vai voltar. É uma situação que vai cessar. É um momento ali, que é este momento no qual ensejou essa questão transitória, ele vai cessar. A linha B, a outra espécie, é a espécie de atividade de caráter transitório. O que seria, meus amigos, essa espécie de atividade de caráter transitório? É muito comum, às vezes, nas empresas, meus amigos, ou a empresa, em determinado momentos sazonais, necessitar e gerar uma demanda. Às vezes isso acontece muito em fábricas. As empresas, elas precisam, por esse caráter transitório, por esse caráter sazonal, aumentar a sua produtividade. Em outras oportunidades, um outro exemplo, 2 exemplos dos mais clássicos que eu posso dar para vocês, meus amigos, é no Natal e na Páscoa. Vocês sabem muito bem que quando nós chegamos no shopping, lá naquele mês de dezembro, aquela loja está cheia de funcionários. Às vezes tem 10 funcionários numa loja só, numa loja pequena tem 10 funcionários. Na realidade, às vezes aquela loja, em regra, naquele horário, naquela jornada de trabalho ali, tem 3 ou 4 funcionários. Mas como é época de Natal e eles sabem da demanda, da necessidade, eles sabem da venda que se gera no Natal, eles vão colocar ali mais 3 ou 4 funcionários no turno da manhã e 3 ou 4 funcionários no turno da tarde. O exemplo do Natal provavelmente seja um dos exemplos mais clássicos desse caráter transitório que nós estamos falando aqui no contrato a prazo determinado. Um outro exemplo muito clássico também, meus amigos, é na Páscoa. Quando chega na Páscoa, quando você vai no supermercado, no hipermercado, nem sempre aquelas pessoas que abastecem os ovos de Páscoa são funcionários contratados de forma permanente por aquelas empresas que abastecem os ovos de Páscoa. Alguns ali serão funcionários permanentes, com toda certeza. Mas devido à grande necessidade, ao grande volume, com certeza é muito comum que eles coloquem outros funcionários ali, outras pessoas em caráter excepcional, em caráter transitório. Esse também é um exemplo de contrato de trabalho a prazo determinado. Olha só, pessoal, e aqui na linha C do artigo 443, parágrafo 2º da CLT, olha quem nos restou aqui. O contrato de trabalho, o contrato de experiência, meus amigos. Com toda certeza, na minha opinião,
um dos maiores exemplos de contrato de trabalho a prazo determinado é o contrato de experiência. Na maioria das vezes, nós nos deparamos várias vezes com um contrato de experiência. No início aqui da nossa conversa, eu falei com vocês sobre o contrato de experiência. Geralmente, quando um funcionário ele entra na empresa, ele entra através de um contrato de experiência. Algumas empresas têm o cuidado de, quando forem redigir o contrato de trabalho, quando forem contratar esses funcionários, eles redigem o contrato de experiência e colocam para aquele funcionário assinar o contrato de experiência. Mas nem sempre isso é comum. Muitas e muitas empresas, por mais que o funcionário esteja em experiência, ele já coloca o funcionário para assinar o contrato de trabalho. De cara. Aí eu pergunto para vocês, por mais que aquele funcionário tenha assinado o contrato de trabalho, ele não assinou o contrato de experiência, ele assinou ali o contrato de trabalho. Ele está em experiência ou não está em experiência? Porque ele não assinou o contrato de experiência. Pessoal, por mais que o funcionário não tenha assinado o contrato de experiência, ele está em experiência. Essa é a grande realidade. Mesmo nas duas possibilidades, no contrato de experiência que ele assina e depois ele assina um outro contrato, ou na hipótese que ele assina o contrato de trabalho, apenas o contrato de trabalho, ele também está em experiência. Por quê? Porque é através do contrato de experiência que ambas as partes, empresa, empregado e empregador, eles vão se conhecer. O empregador, ele vai perceber ali a conduta do funcionário, ele vai perceber ali, ele vai verificar se esse funcionário tem as qualificações técnicas, ele vai perceber se aquele funcionário ele realmente é competente e vai se enquadrar na sua empresa. Por outro lado, o empregado, através do contrato de experiência, ele vai realmente perceber ali as reais condições da empresa. Se a empresa paga corretamente, se a empresa tem posturas adequadas, se é uma empresa que ele vai se sentir à vontade para trabalhar. É para isso que serve o contrato de experiência, para que ambas as partes elas possam sentir essa experiência e perceber se aquele contrato de trabalho tem futuro, para ver se aquele contrato de trabalho vai adiante ou não. Quero conversar com vocês também o seguinte, acerca do contrato de experiência. O contrato de experiência, ele tem um prazo máximo de 90 dias. Todo mundo sabe disso, creio eu, né, meus amigos? Mas você sabe muito bem que após esses 90 dias, se o empregador não falar nada, esse contrato de trabalho de experiência, que é um contrato de trabalho a prazo determinado, no 91º dia, ele se torna um contrato de trabalho com prazo indeterminado. E a partir daí, caso ocorra uma demissão sem justa causa, o empregador terá que pagar ao empregado todas as verbas rescisórias, todos os haveres, com base em um contrato de trabalho a prazo indeterminado, que, como eu disse para vocês, é a regra do direito do trabalho. Uma outra dúvida aqui, só para finalizar, meus amigos, eu falei com vocês que o contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias. E como qualquer contrato a prazo determinado, ele só pode ser prorrogado uma vez. O que eu quero lhe perguntar? No contrato de experiência, eu posso colocar um contrato de experiência com 45 dias, Gustavo? O contrato de experiência eu não posso colocar 90 dias? Eu sou obrigado a colocar 90 dias? Ou eu posso colocar um contrato de experiência com 45 dias? Pode sim, você pode fazer um contrato de experiência com 45 dias
prorrogados por mais 45. Nos primeiros 45 dias, você não é nem obrigado a permanecer com esse trabalhador. Se nesses primeiros 45 dias, ou até antes, se você perceber que essa relação contratual não tem futuro, você pode encerrar o contrato de experiência por ali mesmo. Mas muitas empresas também fazem dessa forma. Tem empresas que colocam um contrato de experiência 45 mais 45, que no final das contas vai chegar a 90. Ou, desde já, um contrato de experiência com 90 dias. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado e queiram outros temas para nós conversarmos, coloque aqui nos comentários. Se você gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.